Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Nós vamos vencê-lo! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E vamos já para a nossa tarefa para a gente corrigir ela? Então, a tarefa que a professora deixou na aula passada, né, era do problema lá, que era um desafio para vocês, sobre o caminhão, né, a travessia da ponte. Então, o Luiz tem 100 kg de massa e o seu caminhão vazio tem 2.400 quilos. Ele tem, ou melhor, ele vai transportar 20 caixas que possuem 100 kg em cada uma delas. Luiz precisa passar por uma ponte que suporta, no máximo, 4.000 quilos. Como Luiz deve agir para cruzar a ponte, levando para o outro lado a carga e fazendo o menor número de travessias? Então, respondendo, né? Primeiro, a gente vai ter que tirar as informações importantes do problema. Primeiro, massa do Luiz, 100 gramas. Caminhão vazio, 2.400 quilos. Desculpe, massa do Luiz é 100 quilos, tá? Não 100 gramas. Massa do Luiz, 100 quilos. Caminhão vazio, 2.400 quilos. Transporte de caixas, são 20 caixas a 100 quilos cada uma, vai dar 2.000 quilos. Total no transporte sem contar a massa do motorista. Por quê? Porque eu quero só saber o peso, né, ou a massa do caminhão com a carga. 2.400 do caminhão vazio, mais os 2.000 da carga, dá 4.400. Bem, a gente viu aqui que para ultrapassar, a ponte suporta no máximo
4.000 quilos. Passou de 4.000 quilos, tá vendo que deu 4.400 por 400 gramas que não deu para passar. Então, o que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar em fazer uma divisão em duas partes, né? Eu levo primeiro um tanto de carga, depois eu volto e levo outro tanto de carga. Então, quantas viagens ele poderia fazer? 2 viagens. E se eu pensar em dividindo assim a carga, né, o peso da carga bem no meio, eu vou ter então 2.200 numa viagem, 2.200 na outra viagem de carga com o caminhão junto, né? Atendendo para a massa do caminhão vazio mais a massa das 20 caixas dentro do caminhão. Então, cada viagem, né, o Luiz vai levar 2.200 quilos mais a massa dele, né, que vale 100 quilogramas. Então, em cada viagem, ele vai levar 2.300 quilos. Dá para ele atravessar com 2.500 quilos? Dá, né? Então, tranquilo. Poderia ser diferente, professora? Poderia fazer, por exemplo, ir primeiro com 3.000 quilos, depois levar mais os outros tantos mil quilos que faltarem? Pode, também poderia. Uma resposta possível seria essa também. Essa que a professora pôs aí na nossa correção é uma das possibilidades de resposta, tá? E a resposta final que o problema pergunta, né? Como que ele deve agir, levando toda a carga para o outro lado no menor número possível de travessias. Então, Luiz deve fazer 2 viagens de travessia na ponte, que é o mínimo, né? Uma não dá, então tem que ser 2. Com a possibilidade de levar 2.300 quilos em cada uma delas. Porque daí 2.300 mais 2.300 vai fechar todo o valor, né, dele, da massa do motorista, mais a massa do caminhão carregado. Ok? Muito bem, então corrigida a nossa tarefa. Se acertou, muito bem. Se não acertou, vai lá, apaga, arruma, que tá valendo também. Beleza? E hoje? Hoje a professora trouxe aqui o Beto e a Ive para participar da nossa aula. Isso, os 2 amiguinhos que a gente já conhece, né? O Beto e a Ive. Eles vão ajudar a professora hoje a fazer a aula aqui, representando vocês aí de casa, ok? Mas sobre o que será a nossa aula? Vamos ver pelo nosso objetivo. Então, hoje nós vamos identificar o termo desconhecido em uma igualdade e resolver problemas em que se necessita encontrá-lo. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai continuar trabalhando com a ideia da igualdade. Lembra que a gente teve algumas aulas passadas a ideia de igualdade? Então, hoje a gente vai continuar com essas ideias, né? Trabalhando aqui na nossa aula de hoje. Mas para a gente iniciar, a professora trouxe um desafio. Vamos ver qual é o desafio? Então, tá aí. Um desafio é do equilíbrio da balança. A gente está trabalhando com bastante balança, né? Então, a gente vai estar propondo também esse problema, desafio para vocês. Está escrito ali, ó, Caroline quer saber quanto é a massa de uma das caixinhas verdes, né? Ou não sei a cor que vai aparecer para vocês, mas aqui para a professora está aparecendo a corzinha verde, que é onde está escrito X ali, tá bom? Elas estão na balança. A balança está em equilíbrio. Então, veja, a balança está em equilíbrio, ou seja, o que tem de um lado, né, do prato da balança, tem do outro lado do prato da balança. Então, elas estão em equilíbrio, tá bom? Isso que é importante falar aqui. Qual é a massa de cada uma das caixinhas que nós estamos procurando? Bem, como que a gente resolve esse problema, desafio? Como será? Vamos lembrar daquela situação que a gente aprendeu na aula sobre igualdade. Lembra? Uma das propriedades que a gente trabalhou era o que a gente tira de um lado, a gente também tira do outro. Lembram? Que a gente coloca de um lado, a gente também coloca do outro lado. Então, tá valendo para aqui também. Vamos ver, nós temos ali 4 caixas, que a gente não sabe o valor, de um lado, mais 5 gramas. Do outro lado tem 3 caixas, que a gente não sabe o valor, mais 15 gramas, né? Porque 3 vezes 5 é 15. E agora, o que eu vou fazer? Dá para tirar alguma coisa daí? O que vocês acham? Será? Dá, né?
Vamos ver, vamos tirar, a professora vai falando para vocês aí e vai aparecer aí para vocês o que a professora vai fazer aqui. Então, para descobrir a massa de uma caixinha verde, né, ou essa caixinha aí que está escrito X, nós vamos retirar a mesma quantidade de caixinhas e pesos também, né, de cada lado do prato. De um lado e do outro lado também. Como que a gente vai começar? Vamos tirar quem primeiro? Tá bom, tiramos 2 caixinhas de X. De um lado e do outro, beleza. Manteve seu equilíbrio, ainda está equilibrada, porque a gente tirou a mesma quantia de um lado e do outro. O que mais? Vamos tirar mais uma, também mantém equilíbrio, porque a gente está tirando a mesma quantia. Ok. E agora, o que mais dá para fazer? Isso, tirar mais uma caixinha de um lado, né? Aquela caixinha que eu não sei o valor, então eu tiro as 3 ali de um lado, tiro 3 do outro. Vai ficar sobrando uma caixinha de valor X ali do lado da balança, né? Então, esse lado aí, eu não tenho como tirar mais. Por quê? Porque do outro lado eu não tenho mais nenhuma caixinha valendo X, né? Nenhuma caixinha sem saber o valor. Então, não posso mexer com ela vai ficar ali. O que mais que eu posso tirar? Muito bem, eu posso tirar 5 gramas de um lado, 5 gramas do outro, isso mesmo. Sobrou o que ali do ladinho? 5 mais 5, sobrou 10. E lá do outro lado, o que apareceu? Uma caixinha que vale desse lado de cá 10, porque manteve o equilíbrio. Então, uma caixinha verde vale quantos gramas? 10 gramas. Muito bem, então a caixinha verde tem peso, né, ou tem massa valendo 10 gramas. Então, vocês observaram aí nesse desafio que a professora já veio falando desde a aula que nós trabalhamos com as igualdades, que quando eu tiro de um lado, eu tiro do outro, acrescento de um lado, acrescento do outro, para que a gente mantenha a igualdade? Muito bem, então essa é uma propriedade da igualdade. A gente mantém a igualdade mesmo que a gente tenha que pôr ou tirar a mesma quantia em ambos os membros dessa igualdade, ou seja, de um lado e do outro lado da igualdade. Ok? E agora, para a gente continuar trabalhando com essa ideia de igualdade, a professora trouxe um jogo, que agora o Beto e a Ive vão me ajudar aqui, trabalhando com o jogo aqui com vocês. A professora, para começar todo o jogo, precisa saber da regra, né? Então, vamos olhar lá a regra do jogo? Então, nós vamos ter 2 fases neste jogo. A primeira fase é a seguinte, as regras dela são as seguintes. Cada jogador tem 10 cartas de algarismos de 1 a 10. E uma plaquinha, tem algumas cartas de algarismo de 1 a 10, né? Então, de 1 a 10, algumas cartas. E uma plaquinha de verdadeiro e falso, né? Que a gente vai usar em algumas situações aqui para trabalhar com o jogo. O tabuleiro vai ficar no centro da mesa, ao lado uns quadradinhos e as fichas dos sinais de operações, que a professora também já deixou aqui do ladinho. Combina-se, então, quantas serão as rodadas. Então, a gente vai escolher quantas rodadas a gente vai jogar. A gente vai jogar 4 rodadas? Vamos jogar 5 rodadas? Então, a gente escolhe e depois começa com algum jogador. Pode tirar para o ímpar, pode escolher, né, quem tira o número maior, enfim, tanto faz. A gente escolhe alguém para começar. O primeiro jogador lança o dado e, com a operação sorteada, pega o sinal, coloca em um dos pratos da balança e monta uma sentença matemática com os seus algarismos. O outro jogador procede do mesmo modo, montando a sua sentença do outro lado da balança. Contudo, essa nova sentença deve ser equivalente àquela do primeiro jogador, aquela que ele montou. Confere-se as 2 sentenças. Se elas forem verdadeiras, se mostra a plaquinha verdadeira. E o segundo jogador vai ganhar 1 ponto. Por quê? Porque na hora que ele montou, ele acertou, né? Ele fez a igualdade se tornar verdadeira. Se por acaso for falsa, vai pôr a plaquinha de falsa. E o primeiro jogador é quem ganha o ponto. Por quê? Porque o segundo não conseguiu montar uma equivalente à primeira sentença. Assim vai se proceder entre os 2 jogadores, alternando-se a vez de jogar, até que alguém vença.
Quem que vai vencer? Quem no final tiver mais pontos nas rodadas combinadas. Ok? Então, estas são as regras dessa primeira fase. Então, aqui, ó, estão os dois jogadores, o Beto e a Ive. As cartinhas da Ive, as cartinhas do Beto estão aqui junto com eles. Aqui está o tabuleiro, né, que a professora colocou aqui no meio da mesa. Aqui está o tabuleiro, aqui estão os sinais das operações. Esse aqui é o dado e as plaquinhas, né, que a gente vai daqui a pouquinho precisar delas, ok? Então, essa aqui é a nossa mesa do jogo. Como que a gente vai jogar? Bem, primeiro tem que combinar quantas rodadas, né? Quantas rodadas a gente vai fazer? Então, entre o Beto e a Ive, nós vamos fazer 3, agora nessa primeira fase. Então, cada um vai jogar uma, né? E vai se alternando a vez. E quem dos dois tirar o maior ponto no final dessas 3 vai ganhar essa primeira fase, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai jogar o dado e a operação que sair no dado, o que vai acontecer com a operação? Eu vou ter que pegar o sinal que corresponde à operação que foi sorteado. Então, se for sorteada a soma, né, o sinal de mais, eu vou lá e pego o sinal de mais. E monto no meu lado aqui do tabuleiro a sentença em relação a essa operação que foi sorteada. Aí o próximo jogador vai tentar fazer uma equivalente a ela. Então, vamos lá. Então, esse jogo aqui que a professora criou para vocês, para brincar, né, para a gente poder trabalhar aqui com essa situação da igualdade. Então, vamos lá, vamos jogar o dado primeiro para quem? Quem vai começar, a professora Ive ou o Beto? Bem, se eu for pedir para vocês escolherem em casa, tem metade que vai escolher a Ive, metade vai escolher o Beto. Então, eu vou me concentrar aqui, quem falar primeiro vai ser o primeiro. Ó, já peguei, muito bem, o Beto. Alguém falou Beto e eu escutei por primeiro, então o Beto vai ser o primeiro. E depois a Ive, tá bom? Então o Beto vai jogar o dado e o número, a operação que sair no dado vai ser que ele vai pegar ali e montar com as suas cartinhas, né, aqui no tabuleiro, a sua sentença. Então do lado de cá fica a Ive e do lado de cá vai ficar o Beto, tá? Então Ive e Beto, tá bom? O Beto vai ser o primeiro, a Ive vai ser a segunda. Então vamos lá, primeiro membro vai ser o Beto. Vamos lá, vamos lá. Multiplicação. Então o Beto vai ter que pegar a multiplicação. Muito bem. Agora ele vai pôr uma cartinha, quaisquer cartinhas ali. Então ele vai escolher aqui umas cartinhas. 5 vezes o 3. 5 vezes 3 foram as cartinhas que o Beto colocou. Vamos ver da Ive agora? E se a Ive não conseguir, lembra que se for falsa a igualdade, o que vai acontecer? Ela perde o ponto, quem ganha o ponto é o Beto. Muito bem. Vamos lá, de novo. Menos, né? O sinal da subtração. Vamos pegar, então, o sinal da subtração e vamos colocar aqui no segundo membro do tabuleiro, que é da Ive. E vamos pegar. Bem, desse lado deu quanto? 15. Muito bem. Ela vai ter que procurar valores aqui para subtrair para dar 15. Mas tem um detalhe, professor. Nós temos ali nas nossas cartinhas números só de 1 a 10. Será que a Ive vai conseguir montar uma operação equivalente a 3 vezes 5? Ela vai tentar olhar aqui na cartinha dela se ela tem alguma que vai valer 15. Vamos ver. Mas é uma subtração que ela tem que fazer. Lembra que ela tem que tirar um número do outro para dar 15? Será que tem? Será que não tem? Bem, se ela pegar o maior número, que é 10, ela tem, né? O maior número que ela possui aqui nas cartinhas é o 10. E agora, qual o número tirado de 10 dá 15? Não vai ter nada, né? Então, ela vai montar essa aqui, ó. Aí, o que aconteceu aqui? Manteve-se a igualdade? Não, professora, porque 5 vezes 3 não é igual a 10 menos 1. Então, essa nossa sentença é falsa. Se ela é falsa, quem é que ganhou o ponto? O Beto. Então, eu vou marcar aqui 1 ponto para o Beto. Muito bem. Agora, a gente vai voltar na próxima. Vamos tirar as cartinhas de novo. E vamos tirar as operações. Vamos agora, vez da Ive. Vai sortear primeiro a Ive agora, né? Vamos fazer ela ir por primeiro. Uma soma.
uma soma. Então, a Ive, que é o segundo membro, ela vai montar uma soma. Uma soma, qual soma que ela vai fazer? Ela vai ter que pensar uma soma que pode ser feita. Então, ela vai pegar 10 e vai pegar 8. 18, né? 10 mais 8, 18. Agora, a vez do Beto jogar o dado. Multiplicação. Multiplicação. Vamos ver agora uma multiplicação para o Beto. Multiplicação. Ele vai ter que encontrar um número que vezes algum outro número vai dar 18. Será que tem? Bem, o Beto tá com sorte, né? Quanto que é algum número vezes outro que dá 18? Muito bem. Tem gente que já tá bem legal aí na multiplicação, né? 2 vezes o 9. Deu 18 aqui? Deu. Deu 18 aqui? Deu. É verdadeira ou falsa essa nossa sentença? É verdadeira. Se ela é verdadeira, significa que a igualdade se manteve. Quem ganhou o ponto? O Beto. Nossa, agora vamos jogar a última rodada que eles combinaram, que era só 3. Mas será que a Ive vai conseguir? Ó, né? Vamos ver se ela vai pelo menos ganhar uma, né? Uma rodada. Vamos lá? Opa, desculpa aqui, vamos desmontar primeiro, senão não dá para jogar. Desmontamos, trocamos aqui, deixamos o tabuleiro vazio. Agora sim, vamos lá jogar para o Beto agora. Opa! Subtração. Então, uma subtração para o Beto. Bem, se é uma subtração, eu vou ter que juntar algum número menos outro número, né? Para ver como que vai sair aqui. O que que ele tem aqui? Então, ele pode pegar, por exemplo, o 10 e tirar o 5. 10 tirando 5. Ótimo. É uma possibilidade. 10 menos 5. Agora é a vez da Ive. Vamos lá. Uma divisão. Divisão. Será que nós conseguimos fazer uma divisão agora? Um número dividido por outro que dá 5. Vamos pegar lá. Divisão. Ótimo sinal de dividir. Qual o número que ela tem que pegar para dividir um pelo outro e dar 5? Qual será? A Ive já sabe. Olha lá, se ela pegar 10 e dividir o 10 por 2, dá quanto? Isso, dá 5, muito bem. Fechou aqui a igualdade? Manteve-se a igualdade? 10 menos 5 é 5 e 10 divididos por 2 é também 5? Então, essa nossa condição de igualdade, ela é verdadeira. Muito bem. Ponto para a Ive. Ótimo. Então, as rodadas terminaram assim, nessas 3 que a gente fez, né? Ponto, 1 ponto para Ive, 2 pontos para o Beto. Mas já terminou o jogo, professora? Não, essa foi a primeira fase, lembra? Agora nós temos a segunda fase. E qual é a regrinha que vai dificultar um pouquinho a segunda fase? Porque ela não vai ser fácil, não. Vamos ver aí na nossa telinha? Então, a segunda fase, né, vai começar assim. Nós temos as cartinhas, tudo certinho, os sinais, tudo bem bonitinho, igual a primeira, né? Mas, nessa fase agora, o primeiro jogador vai montar as 2 sentenças matemáticas. Isso mesmo. Quem for montar, vai montar 2. E em cada lado do prato, num lado, depois no outro. De modo que em uma delas seja colocado um quadradinho vazio em um dos seus termos. O segundo jogador vai ter que observar a sentença e completar o número que falta naquele quadrinho vazio, para que a igualdade seja verdadeira. Se ele conseguir, ele ganha o ponto. Se ele não conseguir, o ponto vai para o primeiro jogador. A cada rodada alternam-se os jogadores na montagem das sentenças e quem vencer é aquele que tiver mais pontos ao final da rodada. Então, viram? Nós vamos fazer também 3 rodadas para esse novo desafio, né, da fase 2. E no final das 6, quem conseguir mais pontos é que vence. Então, a Ive ainda tem chance, né? Se ela vencer todas, não, ou pelo menos, né, 3,
Será que ela consegue? Ela consegue, mas se ela vencer todas, ela vai ganhar sozinha. Se ela vencer 3, vai ficar empatada com o Beto e os dois vão sair os dois ganhando. Mas vamos começar. Lembra que agora o nosso desafio é colocar um quadrinho vazio. Então, eu vou ter que pôr em um, por exemplo, se eu for fazer aqui uma operação de menos, ó, observe aqui que a professora vai mostrar. Né, ó. Então, eu vou colocar assim, vamos supor aqui uma ideia, só para vocês entenderem aí, ó. 10 menos quadradinho vazio. Aqui eu vou pôr uma outra sentença. O jogador segundo vai ter que descobrir esse quadrinho vazio, qual é o valor dele, para que a igualdade se mantenha. É isso que nós vamos fazer, tá bom? Só para explicar a regrinha que vocês talvez não tenham entendido. Muito bem, então vamos começar agora pela Ive, porque o Beto já começou da vez passada. Então agora é a vez da dama, né, começar. Então vamos lá, primeiro dadinho para Ive. Sorteia uma soma. Na verdade, essa soma vai servir para os dois lados. Lembra que agora não precisa jogar mais 2 dados, ela vai jogar só um. Soma. Então ela vai fazer o seguinte, vai somar. Vamos ver lá, Ive, como é que você vai fazer essa soma. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui um número. Vamos lá. 6 mais 5, tá? Essa foi a primeira igualdade, a primeira sentença da igualdade. Agora, a outra soma é um quadrinho vazio mais 1. E agora? Vejam aí na casa de vocês, ajudem o Beto a descobrir quanto vale aquele quadrinho. 6 mais 5 dá quanto? Então tá, pensa nesse número. Do outro lado, um número qualquer, que eu não sei ainda, mais 1 para fechar essa mesma quantidade. Quanto que é? Isso, lá tem gente que está super ajudando o Beto. É o valor 10. Então, 6 mais 5 é 11, 10 mais 1 é 11. A igualdade é verdadeira? Ótimo, então a igualdade é verdadeira. Se é verdadeira, então quem ganhou o ponto? O Beto, muito bem, porque ele conseguiu. Ótimo, agora, vez do Beto jogar para ele montar, né, as novas sentenças. Vamos lá. O Beto, na subtração. Então ele vai fazer 2 sentenças usando subtração. Então, vamos lá, vamos pôr os sinais de subtração dos dois lados. E agora ele vai olhar aqui no que ele tem. Então, vamos ver aqui. Ele vai colocar 8 menos o quadradinho. E aqui do outro lado, ele vai colocar o 10 menos esse outro número. Olha bem. Veja como que é e qual é o número que ele vai ter que... A Ive, né, agora vai ter que colocar dentro desse quadrinho aqui. Ajudem a Ive aí, meninas. Vamos lá. Quem é que consegue ver qual é o valor do quadrinho? Bem, eu tenho 8 menos alguma coisa, que eu ainda não sei. Do outro lado, eu tenho 10 menos 5. 10 menos 5 é quanto? Então, agora procura um valor que eu tenho que tirar do 8 para também ser esse valor que você achou do 10 menos 5. Qual será? Ótimo, lá tem gente também ajudando a Ive. Qual é? O 3. Então, 8 menos 3, 5. 10 menos 5, 5. Valeu a igualdade? Ela é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, quem ganhou o ponto foi a Ive. Então, a Ive está com 2, o Beto está com 3. Agora, a gente vai para a nossa última rodada do jogo. Será que o Beto vai ganhar ou será que vai empatar e a Ive vai ganhar? Vamos ver. Então, agora, nós vamos desmontar essas sentenças que estão aqui. E quem vai jogar agora é a Ive, porque é a vez dela jogar o dado. Soma, de novo, soma. Então, vamos pegar lá.
Soma e soma. Pronto. Agora, Ive, você vai montar duas sentenças de soma. Vamos lá, Ive? 7 mais 3 e o 4 mais o quadrinho. E agora, crianças, ajudem aí, que agora quem tem que acertar é quem? Quem montou foi a Ive. Quem vai tentar descobrir o quadrinho é quem? O Beto. Se o Beto errar, a Ive empata. Se o Beto acertar, ele ganha. E agora? Quem será que quer ajudar o Beto aí? Então ajuda ele. Veja aí qual é o número que ele tem que colocar e daí você fala para ele colocar aqui. 7 mais 3 dá? Isso. E 4 mais quanto que dá isso aí que você está pensando no 7 mais 3? Vamos ver? O Beto vai colocar o número 6. Será que foi verdadeiro ou será que foi falsa essa igualdade? 7 mais 3, 10. 4 mais 6, 10. Então a igualdade ela é verdadeira. Muito bem. Então o que aconteceu agora? O Beto ganhou o ponto. E olha o placar, como é que ficou o placar? O placar ficou assim. A Ive, 2 e o Beto, 4. Quem é o ganhador do jogo? O Beto, muito bem. Então, viram como é que foi aqui o nosso jogo? Legal, né? Então, dessa vez os meninos ganharam. Mas das próximas vezes as meninas também podem ganhar. Não se preocupe, ok? Bem, esse foi o nosso jogo. Mas agora a gente vai fazer umas problematizações desse jogo para a gente poder captar as ideias aqui. Vamos lá? Então, a gente problematizando o jogo, temos lá algumas situações, tá? Então, vejam lá, na primeira situação. Karine e Patrícia estão jogando igualdade na balança. Na fase 1, Karine montou a sentença 8 mais 2. Qual poderia ser a sentença de Patrícia? Então, vejam lá. Na primeira, 8 mais 2. Qual será a segunda possibilidade lá? Isso, 5 mais 5. Na próxima, vamos lá. 2 vezes 9 é a primeira sentença, na fase 1 ainda que a Patrícia montou, né? E a Karine vai montar 10 vezes 8, desculpe, 10 mais 8. Quem ganhou o jogo? 2 vezes, ganhou esse ponto do jogo, né? Quem ganhou? 2 vezes 9, 18. 10 mais 8, 18. Então, houve o quê? Empate. Muito bem. Vamos para a nossa próxima atividade ali, nosso próximo problema. Na fase 2, Karine montou a seguinte sentença. 10 mais 4. E 2 vezes alguma coisa. Que número que a Patrícia precisa colocar para que a sentença seja equivalente à outra e mantenha essa igualdade? 7, porque 2 vezes 7 é 14, igual ao outro lado. Muito bem. Agora vamos para o último problema. Na fase 2, Patrícia deixou um pouquinho mais difícil para a Karine, né? Ela montou a seguinte sentença, ela já foi um pouquinho mais ousada, né? Ela colocou ali, ó, 10 vezes 3 mais 2, igual a 2 vezes um quadrinho menos 4. E agora, qual será o número que vai ter que ir naquele quadrinho para que a igualdade se mantenha e as duas sentenças sejam iguais, então a igualdade seja verdadeira? 10 vezes 3 é 30. 30 mais 2, 32. 2 vezes um número que vai depois diminuir de 4. Qual será esse número? 18. Olha lá, 2 vezes 18, 36. 36 menos 4, 32. Essa foi difícil, hein? Então,
Veja, no jogo, aqui na nossa mesa, a professora usou só uma operação, né, na fase 2. Mas é possível usar mais de uma operação? Você pode jogar 2 vezes o dado e fazer 2 operações diferentes nas 2 membros da igualdade. Isso também é possível. Só que como o nosso tempo aqui não é um tempo maior, né, a gente optou então de fazer a mesma operação para os 2 membros da igualdade. Ok? Muito bem, então a gente viu aqui, né, no jogo quanta coisa a gente aprendeu, mas será que a gente conseguiu atingir o objetivo? Acho que sim, né? Vamos olhar ele? Identificar o termo desconhecido em uma igualdade e resolver problemas em que se necessita encontrá-lo. Então, a gente conseguiu fazer isso? Sim, porque na hora que a gente estava aqui, ó, com o quadrinho vazio, o que aconteceu com o quadrinho vazio? A gente não sabia qual era o termo, estava um termo desconhecido ali, ou seja, um número escondido que eu não sabia qual é. Aí eu teria que olhar na igualdade, né? Olhar na igualdade e continuar, descobrir o valor para que essa igualdade fosse verdadeira. Então a gente conseguiu atingir o objetivo da aula de hoje, beleza? Bem, meus amores, mas para vocês ficarem ainda mais fera nessa igualdade, vamos olhar a tarefa? Então nós temos aí duas situações para a tarefa, né? Primeiro, de uma balança, né? Então ali, ó, tem as laranjas, né? E tem os pezinhos. Eu quero saber a massa de uma laranja. Qual é a massa de uma laranja? E depois você vai ter que explicar para a professora como que você pensou para achar esse valor, ok? E na segunda atividade, tem ali, ó, as igualdades, né? E eu preciso achar o termo desconhecido ali, ó. Naquele quadrinho, o que está faltando para deixar aquelas 2 sentenças iguais? E estabelecer que essa igualdade seja verdadeira. Beleza? Então, tá aí. Essa é a nossa tarefa e vamos lá se esforçar para aprender, que eu acho que vocês estão muito espertos e o jogo de hoje deu bastante ideias para vocês poderem cumprir essa tarefa com bastante facilidade. Beleza? Bem, meus amores, a gente fica por aqui, né? Terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e também gostado aqui da nossa atividade que a professora trouxe. E eu espero vocês para a nossa próxima aula. Beijinho! Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal! Então, hoje já é sexta-feira, nossa última aula de língua portuguesa da semana. Vamos pegar o material, então? Então, hoje, como sempre, né, caderno, lápis, borracha. E hoje eu preciso que vocês peguem uma folha também. Pode ser uma folha de caderno mesmo ou uma outra folha de chamex. Se não tiver essa folha, não tem problema, que dá para fazer atividade no caderno também, tá? E pega as atividades lá do material complementar. Então, hoje é dia 10 de julho de 2020, coloca o nome de vocês, aula de língua portuguesa. Bem, os objetivos da nossa aula. Utilizar em textos palavras com correspondências regulares, contextuais e irregulares entre grafemas e fonemas, ampliando o domínio da ortografia. Escrever corretamente palavras terminadas em ice com 2 S, ice com C. Es com Z, es com S, esa com Z, esa com S, oso e osa. Então, hoje vamos ter de novo bastante questões de ortografia. Então, essas palavras, né, essas atividades que nós estamos fazendo, né, são assim para vocês estarem entrando em contato com, né, um pouco mais das regras, né, de ortografia, mas, né, são coisas que a gente aprende com o tempo, com o treino, com a leitura. Por isso, sempre tem que estar se exercitando, sempre tem que estar lendo. Bem, então, nosso gênero textual da semana era diário. Então, hoje eu trouxe um texto de um outro diário, que acredito que só de vocês olharem a letra, que muitos de vocês sabem qual é o diário que eu estou mostrando. Vão pensando aí e vão acompanhando a leitura na tela. Então, setembro, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa,
Mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí, esse livro vai vir a calhar. E nós temos a conversa ali embaixo, né? Gregory, conte sobre sua infância. Você foi sempre tão bonito e inteligente? Aqui estão minhas memórias. Agora, show! Então, com certeza, né? Você sabe de onde foi retirado esse texto. De onde foi? Muito bem, né? O Diário de um Banana, que é bastante conhecido de vocês. Bem, o Diário de Banana, nós temos um personagem, né? Que é o Gregory, ou o Greg, né? E por que o Greg aceitou escrever um diário? Porque no início ele disse que era a ideia da mãe dele. Mas por que ele aceita escrever o diário? Ah, porque se ele for famoso, isso mesmo, né? Então, porque um dia poderia ser famoso e não precisaria ficar respondendo as perguntas. Era só entregar seu livro de memórias. Então, né, como eu disse, um dia vou ser famoso. E como a gente viu nos objetivos, nós vamos ver aí essas palavras terminadas em oso e osa. Então, uma pessoa famosa é uma pessoa que tem muito quê? Muita fama, né? Então, quem é famoso tem muita fama. E era o que o Gregory sonhava em ter, né? Muita fama. Bom, agora vocês vão pegar os materiais lá que a professora falou, a folha de papel. Para que essa folha? Então, esta folha, né, porque nós vamos agora fazer um jogo, né, como o jogo do bingo. Então, se você tem a folha, você vai dobrar esta folha no meio, tá? Vai marcar bem ela, né? Então, dobra uma vez, né, dobrou uma vez, tá? Vai dobrar mais uma vez, marca bem, e mais uma vez. Então, ao você abrir a sua folha, você vai ter 8 marcações, né? 8 quadrados aqui. Então, você pode passar a caneta na folha ou pode fazer no caderno assim, deixar repartidinho assim. Bom, professor, o que nós vamos fazer com essa folha? Com essa folha, nós vamos fazer um jogo como bingo, tá? Então, a professora vai mostrar ali na tela várias palavras. Vocês vão escolher 8 e em cada quadradinho vocês vão escolher uma dessas palavras, tá? Então, olhando lá na tela. Então, vejam só. Na tela, vocês têm aí várias palavras, tá? Então, fama, maldade, custo, generosidade, a professora não vai ler todas. É uma porção de palavras. Então, escolham 8 e anotem aí na folha de vocês, uma em cada quadradinho, tá? Deu tempo? Conseguiram, pessoal, anotar as palavras? Escolheram 8 palavras? Então, como que vai funcionar o nosso jogo? Eu não vou mostrar essas palavras que vocês anotaram, tá? Essas palavras que vocês anotaram são as palavras que, digamos assim, as primitivas. Então, a gente viu lá, né, que o Gregory, ele queria ser famoso. Quem é famoso tem muita fama. Então, por exemplo, se você anotou a palavra fama, a professora vai estar mostrando aqui a palavra, digamos, famoso. Se você anotou lá a palavra maravilha, pode ser que a professora mostre aqui maravilhoso. Então, sempre que a professora mostrar a palavra que tem a origem na palavra que você anotou, você vai marcando um xizinho, como a gente faz um jogo de bingo, então, tá? Bom, vamos jogar agora, então. Só que para este jogo, nós vamos ter 2 colegas nossos jogando aqui. Vamos ver quem são eles? Olá, meu nome é Pedro, do 5º ano, estudo na escola Heitor Dito. E hoje eu vou fazer um jogo ortográfico de bingo. Legal, então olha, o nosso primeiro colega que está ali é o Pedro, tá? Aluno do 5º ano da escola Heitor.
Então, ele vai estar jogando, a gente vai estar acompanhando, né? Ele representando os alunos do 5º ano. Agora, a gente vai ver um outro aluno que vai estar representando o 4º ano, tá? Vamos ver, então, quem será o aluno do 4º ano? Oi, alunos, eu sou o Gabriel, do 4º ano da escola Heitor, e hoje eu vou jogar bingo. Olha que legal! Então, do 4º ano, nós temos o aluno Gabriel. Vocês vão estar jogando, né, junto com a professora, junto com eles, e no final nós vamos ver, então, quantos pontos vocês conseguiram marcar. Vamos lá, então? A professora vai sortear 15 palavras, vocês têm 8. Então, vamos ver dentro dessas 15 quais vocês conseguem marcar. Então, vamos lá para a nossa primeira palavra. Olha lá, bondoso. Quem tem, né, muita bondade. Então, se você marcou a palavra bondade e aí escreveu, né, pode marcar ela. Próxima palavrinha. Charmosa. Né? Charmosa é alguém que tem muito charme. Vamos lá, mais uma. Jeitoso. Né? Jeitoso vem da palavra jeito. Vai marcando aí. Né? Como será que vocês estão marcando aí? Corajosa. Né? Quem tem coragem. Então, veja se você escreveu a palavra coragem e marquem lá. Ó, a professora já, né, colocou 4 palavras aqui. Vocês têm 8 para marcar. Doloroso. Algo doloroso é algo que está cheio de dor, né? Tem muita dor. Invejosa. Invejosa é uma pessoa com inveja. Chuvoso. Ontem estava um dia chuvoso, muita chuva. Cheirosa, né? Algo, né? Cheirosa, cheiroso, algo com muito cheiro. Saboroso, aquilo que tem muito sabor. Cremoso, cremoso, algo que tem muito creme. Venenosa, venenosa, uma cobra venenosa tem muito veneno. Estão marcando? Vão marcando aí bonitinho para nós vermos como que vai terminar este jogo nosso aí. Carinhosa, carinhosa, quem tem muito carinho. Honrosa, honrosa é algo que tem muita honra. Delicioso, delicioso, algo que tem muita delícia. E agora a nossa última palavra. Cuidadoso, cuidadoso, algo que tem, né, muito cuidado. Então veja, a professora sorteou 15 palavras, vocês tinham 8 para marcar. Como que foi aí? Como que vocês, né, marcaram? Será que teve alguém que conseguiu marcar todas? Quantas faltou para você marcar? Vamos ver com os nossos colegas que estavam jogando aqui conosco. Vamos acompanhar eles então? Então, o meu bingo faltou 2 palavras. Olha só, que legal. Então, do Pedro, faltou 2 palavras para ele marcar. Então, ele marcou 6 palavras, né? E faltou 2 dessas palavras que nós escolhemos aqui. Né? Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Vamos, então, agora ver como que o aluno Gabriel fez as marcações dele. Quantas palavras ele conseguiu marcar. Vamos ver? Oba, marquei todas. Então, mostra para a professora, Gabriel. Olha que legal! Então, o Gabriel, né, aqui conseguiu marcar
todas as nossas palavrinhas aí que a professora sorteou, né? As 8 que ele escolheu foram, né, marcadas. Que show! Bom, agora eu quero que vocês observem as palavrinhas aqui na mesa. Então, olha, como vocês viram, todas essas palavras terminaram com S, oso e osa. Então, sempre que eu estou escrevendo adjetivos e que eu ouço esse som, né, oso, é com S. Por quê? Né? Como que eu, né, vou decidir, então, se é com S ou com Z? Então, adjetivos sempre S. Maravilhoso, maravilhosa. Famoso, famosa. E com Z, né? Com oso e osa, são raras as palavras que existem escritas com Z. Porque, né, as que existem são palavras até que a gente não usa muito. A professora trouxe aqui, ó, a palavra cozo, que é do verbo cozer. Então, quando eu escrevo cozer com Z, que se refere ao ato de cozinhar, né, cozer batatas, cozer arroz, cozer legumes, eu posso falar, então, eu cozo arroz para o almoço. Então, esse cozo pode ser com Z. Porém, né, é mais comum a gente encontrar muitas palavras escritas com oso e com osa com S, que são os adjetivos. Bom, então, o Gregory, ele falava o quê? Como eu disse, um dia vou ser famoso, né? Agora, a gente vai analisar a palavrinha disse. Então, nós já vimos a palavra famoso, que é um adjetivo, né? Com o S som de Z. E o disse agora? O disse, ele vem, né, do verbo dizer. Como é um verbo, eu vou escrever com 2 S, que era um outro objetivo que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Palavras com IC, com 2 S e com C. Então, olha lá. Partir, né? Partisse, vou escrever com 2 S. Sorrir, sorrisse, com 2 S. Dirigir, dirigisse, com 2 S. Divertir, divertisse, com 2 S. Então, sempre que eu estiver escrevendo um verbo com essa terminação ICE, eu vou usar os 2 S aqui. Tá, professor, e quando que uma palavra, então, termina com ICE com a letra C? Termina com ICE com a letra C quando eu escrevo um substantivo. Por exemplo, Gregory demonstrou tolice quando disse que não queria um diário. Então, tolice vem da palavrinha tolo, tá? Tolo é um adjetivo, é uma característica. Tolice é um substantivo, por quê, né? É uma tolice, foi uma tolice não querer aquilo. Então, eu estou dando nome para uma situação, para alguma coisa, por isso é um substantivo. Então, sempre que for substantivo, é com ICE, com C. Então, olha lá. Meigo, meiguice. Velho, velhice. Doido, doidice. Chato, chatice. Então, substantivos, uso ICE com C. Então, né, para a gente fixar bem, verbos ICE com 2 S, substantivo ICE com C. E agora? Agora temos uma outra regrinha de ortografia que são, né, que é utilizada para ESA com Z, ou ES com Z, e ESA com S e ES, né, com S. Então, quando que eu uso cada um desses? Como que eu sei qual eu tenho que utilizar? Então, olha lá. Aqui, né, é o Gregory falando, né, para ele é moleza carregar as mochilas. Então, moleza, né, é um substantivo também. Veja que nós estamos hoje falando bastante em substantivo e em adjetivo, em característica. Então, substantivo é aquilo que dá nome a alguma coisa, né? Adjetivo é uma característica. Então, sempre que for substantivo, moleza, né, ou outras palavrinhas vão terminar com o som ESA e com a escrita ortográfica Z. Então, beleza, frieza, fortaleza, fraqueza, tristeza, escassez, ó, daí é o ex.
rapidez, surdez, estupidez. Então, olha, todas essas palavras, né, que vieram de adjetivos, então derivadas de adjetivo, onde o adjetivo era, né, a origem dessas palavras. Então, beleza, do adjetivo belo, né, escassez de escasso, surdez de surdo. Então, são substantivos. Então, escrevo com Z. Agora, né, estamos tendo aula de língua portuguesa. O som é o mesmo. O som aqui de português é o mesmo som da palavra moleza. Porém, aqui é com S e moleza é com Z. Então, por que, professora? Como que eu vou saber? Bem, a palavra portuguesa ou português, né, então as duas aqui eu tenho S, elas têm origem na palavra Portugal. Então, Portugal indica uma localidade, um local. Então, nós dizemos que português e portuguesa são adjetivos pátrios, ou seja, eles indicam o lugar de onde eu vim. Então, vai terminar com ESA, com S e ESA com E, palavras que são títulos de nobreza, tá? Então, palavras, né, que indiquem nobreza e adjetivo pátrio. Então, vamos lá, ó. Princesa, duquesa, baronesa, marquesa, marquês. Então, aqui, né, a professora colocou aqui 4 palavras que indicam título de nobreza, tá? Então, título de nobreza, quando eu escrevo a palavra, o som ESA, porém escrito com S. Adjetivo pátrio, então, que me relembra de onde essa pessoa veio. Então, japonesa, japonês, francesa, francês, inglesa, inglês, polonesa, polonês. Então, quais são as conclusões que nós tiramos hoje? Então, agora a professora vai fazer assim, conclusões de todas as palavrinhas. Primeiro, então, oso ou osa, que nós fizemos o bingo. Então, sempre que eu for escrever adjetivos, eu vou usar oso ou osa com S. Um exemplo, famoso, famosa. Oso ou osa com Z. São raras as palavras com essa terminação. Então, dificilmente a gente vai escrever alguma palavra com essa terminação. Um exemplo que a professora trouxe aqui é a palavra cozo, do verbo cozer, cozinhar. Isse com 2 S. Então, quando escrevemos verbos, fugisse, partisse. Isse com C. Quando escrevemos nomes, substantivos que derivam de adjetivos, né? Então, tolice, chatice. Ex-esa, quando escrevemos substantivos, né? Então, ex-esa com S. Rapidez, estupidez, esperteza, delicadeza. Aqui era esa com Z, gente. A professora acho que falou esa com S. Aqui no 6, ex-esa com S, quando escrevemos feminino de título de nobreza ou adjetivo pátrio. Então, veja, né, marquês, marquesa, polonês, polonesa, que são muitas informações. Aquilo que a professora falou, né, confunde, até a professora aqui falando, de repente está trocando as letras, né? Então, como que eu vou saber? Vou saber na hora que eu for escrever, pensando bem, tentando lembrar, né, aqui mais do que a regra, mais do que vocês lembrarem, a professora quer que vocês tenham conhecimento disso, né? Mas essas regrinhas são, né, vão fazendo parte da nossa vida a partir do momento que assim a gente sempre vai escrevendo, sempre vai lendo e a gente vai visualizando essas palavras e vai ficando com elas na nossa cabeça, vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Mas aqui então, né, por que a professora explicou todas essas regras? Para vocês lembrarem como, né, da onde surgiu isso, por que é com Z, por que é com S, então sempre tem uma explicação lógica, tá? Então, agora nós temos as atividades. Então, nós vamos fazer algumas atividades, né? Eu acredito que não vai dar tempo de nós fazermos todas as nossas atividades nessa aula. Mas, né, a professora vai iniciar e aí depois vocês podem estar terminando, fazendo mais tranquilamente. Então, aqui a nossa primeira atividade vai ser referente ao ICE com C e ICE com 2 S.
O quarto ano tem um caça-palavras. Então, vai ter que achar as palavras no caça-palavra e depois separar elas, quais são substantivos, quais são verbos. O quarto ano, o quinto ano, tem um complete, né? Então, vai também observar a palavra que está entre parênteses. Se for um verbo, sabe que vai ser com 2 S. Se for um adjetivo que está entre parênteses, eu vou transformar a palavra em um substantivo, vai ser com C. Então, vamos aqui primeiro para o caça-palavra. Então, olhem aí na folhinha de vocês e acompanhem aqui na tela para a gente ver, né, quantas palavras, quais palavras nós vamos conseguir encontrar. Bom, na primeira linha que vocês estão vendo alguma, eu já achei uma fácil aqui, que é um verbo aqui, ó. Service, né? Então, marquem lá no caça-palavra de vocês. Na outra linha, eu estou vendo 2 aqui, ó. Vice e ferice. Então, marca lá. Na linha de baixo, não achei nenhum. Olhem lá vocês, mas a prof não achou nenhum. Na próxima linha, outro verbo. Partice. Então, com 2 S. Depois, nós vamos achar aqui, ó. A professora mudou de cor. Por quê? Eu coloquei os verbos em vermelho e aqui os substantivos eu coloquei em amarelo. Então, caduquice, né? Vem do adjetivo caduco, né? Na outra linha, ó, mais uma aqui, ó. Tolice, né? Vem de tolo. Refletisse, um verbo, então com 2 S's. Doidice, com C. Então, aqui, né, na horizontal foram essas palavras. Agora, vamos ver na vertical o que nós temos aqui. Temos aqui, ó, já na primeira coluna aqui, a palavra meninice, né, vem de menina. Aqui, meiguice, de meigo. Outro verbo aqui, ó, de baixo para cima, ó, fingisse. E aqui, sovinice, que vem de sovina. Sovina é uma pessoa que é muito assim, mesquinha, quer as coisas só para si. Então, essas eram as palavrinhas que vocês tinham que achar e daí vocês tinham que separar elas no quadro. Então, de um lado o substantivo, do outro o verbo. Esse quadro vocês têm que montar lá no caderno de vocês. Então, se vocês já fizeram, né, porque hoje é sexta-feira, vocês pegaram a atividade na segunda, talvez vocês já tenham feito. Então, vão conferindo com a Pro. Se vocês não fizeram, acompanha aí que a Pro vai, né, estar mostrando aqui, então, para vocês, né, essas palavras aqui. Então, olha lá. Caduquice, tolice, doidice, meninice, meiguice, sovinice. E os verbos do outro ladinho. Servisse, visse, ferisse, partisse, refletisse e fingisse. Beleza? Bom, a atividade do quinto ano, então, completar as frases selecionando a grafia correta. Então, chata, eu vou transformar em chatice. Chatice é um verbo? Não. Se não é verbo, com C. Aqui, fugir. Fugir é verbo. Vou escrever fugisse. Fugisse com 2 S's. Foi uma doido. Doidice. Doidice não é verbo. Então, doidice vai ser com C. E a professora, que ó, dizer, disse. Disse é verbo, vai ser com 2 S's. Né? Então, agora, né, vamos passar para uma outra atividade, que é do ex-ESA. Então, também temos uma atividade do quarto e uma do quinto ano. Do quarto ano, né, são o completar a frase. Então, lembrando aqui, quando que eu uso ESA com Z e ESA com S? Então, com Z, quando vai ser, né, um substantivo. Com S, quando é um título de nobreza ou se refere ao local onde, né, eu nasci, um adjetivo pátrio. Então, aquele tecido apresenta uma leve. Como que eu vou colocar aqui? Uma leveza com Z. Nos contos de fadas sempre há uma princesa com S.
Joana nasceu no Japão, ela é japonesa, né? Aqui, então, se refere ao local de nascimento, adjetivo pátrio que a professora falou ali, né? Respondeu a questão com esperteza, esperteza com Z. Antônio tomou a decisão com firmeza, também com Z. Então, vejam aqui, ó, quando é com S ou né, indicando um título de nobreza ou local de nascimento. Com Z, né, vai ser a questão do substantivo. Aquela moça é inglês, inglesa. Tá? Deu tempo de acompanhar, de conferir? Ótimo. Bom, então, quinto ano. Para descobrir se é com Z ou com S. Então, copie as palavras abaixo no seu caderno. Então, são essas palavras aqui. Para cada palavra, você deve fazer o desmembramento dela. Então, o que é o desmembramento? Como a professora fez no exemplo aqui, ó. Então, a palavra era lá portuguesa. Palavra de origem, Portugal. A terminação, esa com S. Então, vamos lá? Quem não fez o quadro, faz ali, separa, né? Rapidinho, escreve lá a palavra de origem, ou se não couber, só coloca origem e terminação. Então, leveza, palavra de origem, leve, terminação, esa. Francês, palavra de origem, França, né? Francesa, terminação, es com S. Qual que é a próxima palavrinha lá? Ó? Marquesa, marquês, título de nobreza, né? Esa com S. Delicadeza, vem de delicado, então com Z. Holandesa, né? Vem de Holanda, holandês. Gentileza, de gentil, terminação, esa com Z. Tristeza, triste, terminação, esa com Z. Rapidez, rápido, terminação, es com Z. Olha, aqui deu 3 terminações com Z aqui. Baronesa, título de nobreza, vem de barão. Esa, né, com S. Princesa, título de nobreza, né, vem de príncipe, também com S. Rigidez, vem de rígido, terminação, es com Z. Finalizando, inglês, né, Inglaterra, com S. Então, né, ali a terminação esa. Agora, né, essa a gente não vai fazer juntos, né? Nós temos agora uma atividade do oso e osa, né, que nós já fizemos o bingo. Então, esse vocês vão fazer depois aí. Então, o quarto ano, no caderno, vai escrever um pequeno texto, tá? Utilizando os adjetivos formados a partir das palavras abaixo. Então, gosto, né, gostoso. Então, veneno, venenoso, perigo, perigoso, curiosidade, curioso, chuva, chuvoso, mentira, mentiroso. Então, você vai inventar um texto envolvendo essas palavras aqui, tá? Então, seja bem criativo para fazer essa atividade. E o quinto ano vai ler e completar o diário, né? Então, estou muito cheia de ansiedade. Quem está muito cheia de ansiedade está ansioso ou ansiosa, né? Aqui no caso vai ser ansiosa porque quem assina é a Rosa, né? Então aqui vai ter que colocar no feminino. Então estou muito ansiosa, né? O dia está chegando, vai ter um bolo bem, então cheio de gosto, bolo bem gostoso. E assim vocês vão ir fazendo ali as palavras, completando com as palavrinhas corretas ali, tá bom? Então bom final de semana, né? Fiquem com Deus. Tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Tamara e venho trabalhar mais um dia com vocês as aulas de Ciências da Natureza. Bom, para
sermos bons cientistas, nós temos 3 conceitos básicos: conhecimento, experiências e investigação. Não esqueçam de investigar bem as coisas e quando forem pesquisar, pesquisem em fontes confiáveis. Na nossa aula de ontem, nós aprendemos sobre as partes da planta. Bom, uma planta, ela tem raiz, caule, semente, fruto, flor e folha. Mas vale lembrar que nem todas as plantas têm todas essas estruturas, tá bom? Mas basicamente são essas que vocês já viram na aula de ontem. E para a gente retomar um pouquinho mais, nós vamos relembrar aqui as funções de cada parte da planta. Bom, a folha, qual é a principal função dela? Ah, muito bem, ela é responsável por realizar a fotossíntese, a respiração e a transpiração. E a raiz, para que ela serve? Bom, ela absorve água e sais minerais para a planta. O caule, muito bem, quem respondeu, 4º e 5º ano aí de casa, que serve para sustentar a planta e transportar substâncias para o interior da planta, como a água e os sais minerais. E a semente? Para que serve uma semente? Bom, ela é reserva de alimento para uma nova planta e também ela serve para preservar a espécie, ou seja, eu posso pegar uma semente, plantar e ela vai reproduzir uma outra planta. O fruto, ele serve para proteger a semente. E a flor dá origem aos frutos e sementes. Lembra que na aula do dia de ontem a professora explicou para vocês? Nem todas as plantas têm flores e nem todas as flores dão frutos, tá bom? Bom, para a nossa aula de hoje, o nosso principal objetivo é reconhecer a forma como as plantas se alimentam. E você aí de casa, 4º e 5º ano, sabe me contar como as plantas se alimentam? Vamos descobrir? Bom, como ocorre então o processo de produção do alimento da planta? Como será que ocorre? Bom, o 4º e 5º ano mandou algumas hipóteses aqui do que eles estavam pensando lá. Ela suga substâncias da terra? Será? Acontece dentro dela a produção? Como que ela se alimenta? O alimento vem da água? Essa aqui eu acho que o 5º ano mandou para nós. É uma coisa que a planta faz? Certeza que o 4º ano mandou essa resposta, essa hipótese para nós. Tem a ver com o sol. Será que tem a ver com o sol? Vamos descobrir? Bom, a professora trouxe aqui para vocês observarem 3 imagens diferentes. Essa imagem aqui do canto, nós poderemos observar que o sol está irradiando a sua luz ali para a planta. Olha como essa flor está bem bonita, bem voltada para o sol. Alguém conhece essa flor? Quem sabe me contar o nome? Muito bem, vocês aí de casa que disseram que é girassol. Isso mesmo, essa planta aqui é um girassol. Aqui nessa outra imagem, a gente pode observar que o sol ele já está indo embora. O girassol, ele já mudou de posição. Conseguem observar a diferença? E nessa outra imagem aqui, o girassol, ele já começou a mudar também a sua posição. Isso significa aqui, que já está escurecendo. Por que será que acontece isso com o girassol em diferentes momentos do dia? Vocês sabem me contar? Vamos pensar um pouquinho? Ontem a professora pediu materiais para nós realizarmos a nossa experiência de hoje. Vamos relembrar?
2 caixas de sapato, papelão, 3 garrafas PET, terra, sementes de feijão, água, tesoura, fita adesiva e cola. Bom, agora a professora vai explicar para vocês como realizaremos a nossa experiência. A primeira caixa que a professora pediu lá, vocês não precisam encapar. A professora trouxe aqui para vocês, para ficar bonito, para mostrar para vocês. Mas não é necessário encapar. Ela precisa ter uma tampa, tá bom? Ó. A segunda caixa é outro processo que vocês irão realizar para a construção dessa caixa. Eu vou explicar. Não precisa estar encapada também, mas precisa ter tampa. Dentro, vocês precisam colocar 2 compartimentos, ó, 2 compartimentos. Nesses compartimentos aqui, precisa ter um buraquinho, viu só? Um buraco está desse lado e o outro está do outro lado. Olhem aqui, ó, como ficou. Essa caixa também tem uma abertura aqui em cima. Como que vocês vão fazer isso? Vão pegar o papelão, vão recortar e fazer 2 pedaços como esse, tendo essa abertura aqui. Vão colocar dentro da caixa, ó, uma abertura vai ficar de um lado, a outra abertura vai ficar do outro lado. Se sobrar um pedaço de papelão, vocês precisam recortar, pois a caixa ela precisa fechar. Colocando aqui dentro esses compartimentos, vocês utilizarão a cola para deixar bem firme, assim como a professora deixou bem firme aqui nessa caixa. Bom, realizado a construção das caixas, nós vamos para a segunda etapa da nossa experiência. Lembra que a professora pediu lá um pouquinho de terra, de água e algumas sementes de feijões? Então, primeiro a gente vai plantar. Coloquei a terra. Vou colocar em um potinho. Ó, esse potinho aqui é da garrafa PET. A professora recortou e deixou ele assim baixinho. Ah, é importante lembrar vocês que esse potinho ele precisa caber dentro da caixa. Coloquei a terra. Vou colocar no terceiro potinho. Isso. Agora eu vou colocar as sementes. Ó, não coloquem mais que 5 sementes em cada pote. Agora que eu plantei, eu vou enterrar aqui as sementes. Cobrir com a terra. E vou regar um pouquinho. Não esqueçam, crianças, eu não posso regar muito. Vou colocar só um pouquinho de água, tá? Senão fica muito molhado. Depois de realizar esse processo, um potinho desse vocês vão deixar para fora da caixa. O outro potinho, vocês irão colocar dentro da caixa encapada sem compartimento. Irão fechar
essa caixa e vão lacrar com a fita adesiva. A outra caixa, que tem o compartimento, vocês também vão colocar o terceiro potinho com as sementes, vão fechar a caixa e vão lacrar também com a fita adesiva. Ó, a professora vai dar algumas dicas para essa experiência dar certo. Vocês irão deixar as caixas e o potinho, que está fora da caixa, próxima a uma janela. Essas caixas vocês só irão poder abrir daqui uma semana ou mais, tá bom? Se abrir as caixas antes, não vai ter resultado, então tem que esperar um pouquinho para abrir. A professora Tamara, junto com a equipe de pesquisa de aula, realizou essa experiência há umas 2 semanas atrás, para que a gente pudesse trazer o resultado para vocês identificarem, verificarem e observarem. Mas eu tenho certeza que vocês vão ficar tão curiosos que vão querer realizar essa experiência em casa. Bom, deixa eu mostrar aqui como ficou a nossa experiência do grupo de pesquisa de aula que realizou lá na sua casa. Lembrando, para dar certo, é uma semana, 2 semanas ou até mais para dar certo a experiência, por conta do nosso tempo que está um pouco úmido e também por causa da estação do ano. Essa plantinha aqui, que nasceu o pé de feijão, olha como está bonita, está verdinha a folha. Essa daqui é aquele potinho que ficou para fora da caixa de sapato. A outra, o outro, está aqui, ó, dentro dessa caixa. Vamos abrir para ver o que aconteceu. Olha só, a professora vai retirar aqui para mostrar para vocês. Observem aqui. Percebam que o feijãozinho, ele começou a brotar, começou a querer nascer, mas ele não se desenvolveu. E na outra caixa, que é a caixa que havia compartimentos e a abertura aqui na parte superior, nós iremos abrir agora para mostrar o que aconteceu. Quem aí de casa, 4º e 5º ano, está curioso? Vamos observar? Olha só o que aconteceu nessa caixa! Vocês tinham imaginado que iria acontecer isso com o pé de feijão? Olha só, ele cresceu e passou pelos compartimentos. Fez até a curva, olhem aqui. Que bacana! Por que será que o feijão realizou essa curva? Ó, a professora vai deixar aqui aberto para vocês visualizarem melhor. Por que será que aconteceu isso? Por que a planta, ela dá a impressão aqui que ela buscou sair para fora? Será que se ela ficasse mais um pouco, passasse mais um tempo, ela sairia aqui nessa abertura? Eu acho que sim, mas vocês vão fazer aí na casa de vocês para verificarem o que vai acontecer. Bom, na aula que nós aprendemos sobre a cadeia alimentar na semana passada, a professora Dirce comentou com vocês que os vegetais são produtores. Vamos entender um pouquinho por que eles são produtores? Vamos dar um olhar aqui nesse esquema o que acontece. A planta, ela vai captar a água e os sais minerais da terra,
vai transportar para o caule, chegando até as folhas. Bom, a nossa pergunta principal é entender o porquê que o feijão começou a buscar a luz do sol. E eu vou explicar. Aqui, nas folhas, existe um pigmento chamado clorofila. Esse pigmento, junto com a água e os sais minerais que a raiz capta e leva lá para a folha, e junto com o gás carbônico que está na atmosfera, a planta, ela passa por um processo chamado fotossíntese, junto também com a luz solar. A luz solar vai irradiar aqui nas folhas e a folha, junto com água, sais minerais e gás carbônico, vai produzir a glicose. O que é a glicose, professora? Ah, muito bem, quem aí de casa respondeu que é o alimento que a planta precisa para sobreviver. Lembram lá no começo da aula que nós perguntamos o que acontece, como a planta sobrevive? Bom, temos um outro esquema para mostrar para vocês que a planta realiza aqui a fotossíntese. E junto com a fotossíntese, existem também outros dois processos que a planta passa. Então, a luz solar vai irradiar na clorofila, que está presente nas folhas da planta, e a clorofila, junto com água, sais minerais e o gás carbônico que está no ar, vai transformar tudo isso em glicose. O que é glicose? É a energia que a planta precisa para sobreviver. É o alimento que ela produz dentro do seu interior. E como resultado, ela também passa pela transpiração, ou seja, elimina gotículas de água no ambiente, e ela também elimina o oxigênio. Para entender um pouquinho melhor sobre os três processos que a planta realiza, vamos retomar. Na fotossíntese, ela capta o gás carbônico do ar e libera para o ambiente o oxigênio. Já na respiração, a planta ela vai sugar o oxigênio, captar o oxigênio do ambiente e liberar gás carbônico. E já na transpiração, ela vai liberar gotículas de água no ambiente. Lembram da estufa que vocês fizeram na aula de efeito estufa com a professora Dirce? Bom, estão vendo aqui as gotículas de água? Essas gotículas de água aqui é a transpiração da planta. Nós também trouxemos um esquema aqui para mostrar o transporte das substâncias na planta. Lembram lá que a professora comentou com vocês que a raiz capta lá do solo água e sais minerais para transportar para dentro da planta, para o seu interior? A professora trouxe aqui para mostrar nesse esquema. Olhem só, vai captando e vai passando para todo o interior da planta. Viram só que bacana? Esses são os processos que a planta realiza. Bom, nós tínhamos então uma pergunta, que era como ocorre o processo de produção de alimento da planta. Também tínhamos as hipóteses que vocês mandaram lá de casa. Ela suga substâncias da terra, tem a ver com o sol, é uma coisa que a planta faz, acontece dentro dela. E o alimento vem da água. Muito bem, quarto e quinto ano. Todas essas hipóteses têm tudo a ver com o que nós estamos aprendendo hoje, que é sobre a fotossíntese, ou seja, a produção que a planta faz dentro do seu interior para produzir o seu alimento, que é a glicose.
Então, vamos retomar o conceito? A fotossíntese é o processo que a planta produz o seu próprio alimento com o auxílio da água, da luz solar, que é bem importante, do gás carbônico, que serão transformados em nutrientes dentro da planta, e a planta libera para o ambiente o gás oxigênio. Então, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula de hoje, que seria reconhecer a forma como as plantas se alimentam? Ah, eu acho que sim, porque nós percebemos que a planta, ela realiza o processo de fotossíntese dentro do seu interior para produzir o seu alimento, que é a glicose. E para a próxima aula, a professora indica todos vocês, alunos do 4º e 5º ano, a estarem realizando todas as atividades que as suas professoras estão solicitando. Então, aqui eu me despeço da aula de hoje e gostaria de mandar um abraço para todos vocês, crianças, e dizer que nós, professores, estamos com muita saudade. Um grande abraço e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, eu sou a Natalice e eu tô viajando pelo espaço. Sabe aquele planeta azul? É o planeta Terra, onde que nós moramos.